Tudo o que sempre quisermos saber sobre os adolescentes, o que sentem, o que pensam, o que gostam e o que desejam. Com a professora Margarida Gaspar de Matos, professora catedrática da Universidade de Lisboa, coordenadora da equipa Aventura Social, coordenadora do G2 do Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, coordenadora de vários projetos a nível nacional e internacional, onde podemos incluir o HBSC OMS, do qual foi coordenadora durante mais de 20 anos, sendo também autora de vários livros e projetos de investigação sobre, normalmente, adolescentes. Boa tarde, professora Margarida, seja muito bem-vinda. Fábio, como está? Olha, obrigada pelo convite também e por estar aqui comigo. Sugiro começarmos já pela Aventura Social. Pelo que sei, é um projeto que tem mais de 30 anos, se não me engano, faz este ano 35 anos, no qual a professora, para além de fundadora, é coordenadora. E daí a minha pergunta: como é que este projeto surgiu? O que é que têm feito? Este projeto surgiu exatamente há 35 anos e basicamente é a cara da nossa equipa. O Aventura Social somos nós todos, não é? Nós todos, alguns vão ficando, outros vão mudando, foi criado um bocadinho para dar um nome não clínico aos projetos de intervenção com jovens, o núcleo de intervenção para a promoção do comportamento social. Parecia assim uma coisa muito complicada quando se trabalha com jovens, e então a Aventura Social tinha aquela ideia de que crescer é uma aventura, que às vezes corre bem, outras vezes não corre tão bem. Depois também do ponto de vista administrativo era uma maneira de facilitar a nossa identidade de grupo. Nós somos o Aventura Social, independentemente de estarmos naquele momento nesta instituição ou nesta ou naquela. Portanto, o Aventura Social tem andado connosco todos, ou atrás de nós ou à nossa frente, ao longo destes 35 anos. E pronto, neste momento, como sabe, nós temos vários tipos de subgrupos, não é? Portanto, começámos por trabalhar com jovens tutelados e depois jovens com problemas específicos de saúde e de vulnerabilidades em termos de condições de vida, e depois rapidamente passámos para a prevenção, digamos, universal, e programas de âmbito nacional, nas escolas, nas autarquias. Por outro lado, também temos aquelas redes internacionais em que colaboramos, como o HBC, que disse agora, e que faz com que a nossa equipa tenha um grande traquejo de relações com investigadores mais séniores ou mais júniores de toda a Europa e de todo o mundo, basicamente. E isso é uma grande mais-valia, não só para a nossa equipa, como para os jovens investigadores que vão chegando, como também para o país, não é? Porque verdadeiramente o país fica no mapa por uns bons motivos, não é? Destas colaborações. É verdade, mas quando falamos de adolescentes não temos obrigatoriamente de nos debruçar sobre o trabalho que a professora Margarida tem vindo a desenvolver ao longo destes anos. Mas, por exemplo, quando falamos de adolescentes e quando falamos dos adolescentes de hoje, numa era tão complicada em que nos encontramos, essencialmente os jovens, eles são ou estão iguais ao que eram. Não nos podemos esquecer aqui que eles passaram por duas grandes crises nos últimos anos: a económica em 2008, depois, agora nestes últimos 2 anos, uma crise sanitária que na realidade ainda não acabou, e agora, para complicar o sistema, mais uma crise militar, uma guerra que traz com ela também um grande impacto a nível humanitário. Uhum. Pois, isso é verdade, e nós, quando olhamos para esta geração e vemos o que é que eles têm passado desde 2008, até parece que sempre viveram atolados num problema qualquer. Mas se nós quisermos ter alguma espessura histórica, isso vai acontecer mais ou menos nas gerações todas, porque nós tivemos a Segunda Guerra, não é? Depois tivemos ao longo da história, nós, não, por um lado, não temos tanto registro, porque não temos o vivido dessas alturas, e por outro lado, neste momento, nós temos um fator, que são as redes sociais e a comunicação social, que nos traz estes assuntos na hora, e por isso nós estamos mais atolhados, digamos assim, no conflito armado agora e nas questões da pandemia, do que tivemos noutros conflitos armados e noutras condições de saúde, nomeadamente o VIH-Sida, porque verdadeiramente neste momento a comunicação social está implacável no seu papel de informar o cidadão, e às vezes até um bocadinho demais, e o cidadão fica ali um bocadinho estressado com tanta informação. E portanto não quer dizer que não seja, é verdade que esta geração chamada geração Z, não é? Que agora os nascidos depois de 2010 já são a geração alfa, portanto já não são a geração Z.
Mas, enfim, também é evidente que nós sabemos que esta questão de dividir em gerações por letras deixa sempre muitos de fora, que são aqueles das bordinhas, aqueles que estão mesmo entre uns e outros, e a outra coisa que é que as pessoas são todas diferentes e vivem em contextos diferentes e têm genes diferentes e, portanto, não podem ficar assim, tipo, todas iguais quando nascem naquele ano, que nem horóscopo, não é? Essa coisa também não existe. Mas é verdade que nós agora olhamos com alguma apreensão, porque os adolescentes são o reflexo da sua época e estes são o reflexo da sua época e são bombardeados com a sua época, e, digamos, do ponto de vista informativo, diariamente, e realmente é dose. Agora, se nós quisermos comparar, é evidente que os adolescentes do HBS de 2018, que foi o último ano, como o Fábio sabe, fizemos o estudo e que já temos resultados, são quase os filhos do primeiro estudo de 1998. Não é bem, mas anda lá perto. Portanto, alguém que tivesse 16 anos na altura e que, enfim, casasse cedo, tivesse filhos cedo, pode agora ser pai destes jovens e, enfim, isso pode acontecer em alguns casos. E há coisas completamente diferentes, por exemplo, a internet, não é? Porque em 1998 era uma coisa que não tinha este peso, embora existisse, mas não tinha este peso no nosso dia-a-dia, não havia estes equipamentos integrados que nós andamos com eles na mão e fazemos É mais tudo. difícil obter internet todos os dias, a toda a hora. Sim, todos os dias, a toda a hora. Isso não acontecia isso. Isso não há dúvida. Portanto, as tecnologias são muito mais evidentes em toda a nossa vida. Mas se olhar para aquela questão, que aliás o Fábio também estudou, do lazer, não é? Nós tínhamos que os jovens de 1998, digamos, os pais destes, a primeira coisa que faziam era ouvir música no tempo de lazer, depois a seguir era a televisão e a seguir era dormir. E agora? Ecrãs, não é? E depois música e depois dormir. E, portanto, a única coisa foi que a televisão foi substituída por os equipamentos integrados, pelos ecrãs, e passou para primeiro lugar. E a música para segundo lugar, que ainda por cima compete com os ecrãs, porque a música é em geral ouvida também nos smartphones e pronto. E, portanto, é evidente que essa parte não introduziu-se a internet, mas o dormir e a música ficou por ali. Depois também há uma coisa engraçada que eram os conflitos com os pais, não é? E, portanto, em 1998, os grandes conflitos com os pais eram os consumos, o álcool, o tabaco, os charros, o sexo, eram as saídas com os amigos à noite, e agora isso está quase em último lugar das discussões. O primeiro lugar, o segundo e o terceiro são conflitos à volta da utilização excessiva da internet, seja em videojogos, seja em redes sociais, seja mesmo só para entretenimento, fazer aquele scrolling. E, portanto, é evidente que isso foi até na dinâmica das famílias e na geração de conflitos na família, a questão das novas tecnologias, já não são novas, não é? Mas das tecnologias de informação e de comunicação foi uma grande alteração, é verdade. Claro, tudo deixa de ser novo, até as novas tecnologias deixaram de ser novas. Sim, as tecnologias deixaram de ser novas. Pois agora, é evidente que com a pandemia nós vemos, e nós temos também vários estudos sobre isso, os jovens estão a sair desta pandemia algo letárgicos, não é? E, portanto, com esta letargia passaram demasiado tempo inquietos, sem perceber muito bem por onde é que se dirigia o seu futuro. E, aliás, do primeiro confinamento para o segundo confinamento houve ali um decréscimo de ímpeto, de entusiasmo, de capacidade de resistência em relação a toda aquela inquietação. E agora, por exemplo, nomeadamente ainda esta semana tivemos a ver isso a propósito de outra comunicação, os consumos nos adolescentes diminuíram durante este período, mas agora é um fenómeno curioso, portanto, teme-se bem, e eles próprios temem. Aliás, o Fábio fez recentemente aqueles focos de grupo com estudantes universitários e sabe isso perfeitamente. Eles temem bem que agora os consumos regressem e regressem toda a força, não é? Primeira coisa. Por outro lado, e os jovens estão todos metade, digamos, uma parte deles estão sequiosos de saírem e de irem beber e fazer as coisas que se faziam antes, porque isto para eles é um regresso à normalidade e um sinal de que está tudo a ficar
outra vez bem, digamos assim, oxalá que tenham razão nessa parte do bem, enfim, mas pronto, mas tem esta explosão de voltar a sair, de voltar a conviver, mas há outros que estão com muito medo de sair de casa, estão com medo de contágios, estão com medo das perseguições, do bullying, que também baixou, estão com medo de tirar a máscara, uns porque não gostam dos dentes, não gostam da boca, não gostam da expressão, não, têm que se preparar de outra maneira, portanto há ali jovens muito agarrados ao quarto, muito agarrados à sua cama e sem vontade de sair e socializar. E esses, os pais levam-nos ao médico e aumenta a medicação. E, portanto, o que está a aumentar é o consumo da medicação, mesmo com prescrição médica. E isso é uma das coisas que nos está a preocupar e que vai ser alvo de um estudo que vamos fazer muito em breve, é o aumento do consumo de medicamentos, mesmo medicamentos prescritos, psicotrópicos. Portanto, nomeadamente medicamentos para o sistema nervoso, eles chamam para o nervosismo, não é? Portanto, medicamentos para adormecer e antidepressivos, recaptadores seletivos da serotonina, e portanto, e isso quando se fala de jovens bem, os nossos no HBS não têm essa idade, mas na clínica, quando nós temos um jovem uma criança de 9 anos que já está com toda essa carga medicamentosa, a nossa questão é, independentemente de toda a razão que o clínico tenha certamente por o ter medicado, é o que é que vai acontecer a uma criança de 9 anos quando tiver 30 anos de psicotrópicos diários? Isto não está testado nem a esse prazo, nem com um começo tão precoce. E é evidente que há muita... a epidemiologia está bem estabelecida à volta destas doenças mentais, que isso era mesmo para chamar doença mental, e portanto a epidemiologia não muda muito quando o fundo é biológico, e portanto não havia razão nenhuma para a prescrição ser tão maior, digamos assim. Portanto podia ter aumentado ligeiramente, mas não tanto. Quando nós passamos de uma prevalência de 4% para uma prevalência de 40%, não estamos a avaliar a mesma coisa. Pronto, não é uma questão da patologia em si ter aumentado. Estamos a fazer outro diagnóstico. E isso é uma coisa que nós temos que considerar com muita seriedade, e nós vamos fazê-lo agora nos próximos tempos, porque estamos preocupados com os nossos alunos miúdos, com os nossos alunos mais universitários. Aliás, agora não sei se... Portanto, eu penso que os professores estão todos ao corrente, que nós temos um estudo que estamos a desenvolver para o Ministério da Educação, exatamente para conseguir fazer a linha de base do qual é o estado de saúde psicológica dos alunos, dos 5 anos até aos 18, portanto, em todos os níveis de escolaridade, miúdos que foram... Como? Pós-pandemia? Sim, pós-pandemia. Jovens que foram sorteados por NUT 3, portanto, nas 23 NUTs, e de todos os anos de escolaridade, e temos uma amostra de conveniência dos professores desses alunos que quiserem responder. Nós com isto queremos perceber o que é que se faz, o mapeamento do país em termos de recursos para a saúde psicológica, não é? E depois também a saúde psicológica dos professores, que também, enfim, a OMS fala muito nisso, que nesta segunda fase da pandemia, em vez de serem os idosos, foram as mulheres, nomeadamente as mulheres com filhos, e os jovens os mais afetados, e nós queremos ver isso no nosso país, para depois conseguir fazer recomendações e criar sinergias entre as escolas, partilha de boas práticas, para ver se conseguimos ajudar os jovens a sair o mais ilesos possíveis da pandemia, não é? E também um bocadinho tentar com eles, numa versão positiva, perceber o que é que eles aprenderam em vez. Portanto, nós temos que os ajudar a fazer sentido destes 2 anos, para estes 2 anos não serem só 2 anos perdidos. Porque se em 60 anos, 2 anos é muito, em 4 anos, 2 anos é 50%. E, portanto, quanto mais jovens, mais impacto, digamos, do ponto de vista da quantidade de tempo, terá estes 2 anos, não é? Exatamente. A professora é responsável por Portugal pertencer ou fazer parte da rede mundial do HBSC desde 98. E no seu último livro refere que, com base nos dados de 2018, que uma das grandes questões levantadas é que a escola não é apelativa, ou seja, os jovens, a voz dos jovens diz que não é apelativa. Como é que, tendo em conta estes contextos todos que estivemos a falar, acha que piorou, ou pelo menos sugere que piorou?
Já agora deixe-me falar, esse livro que está a falar é o livro Adolescentes, não é? Que Uhum. foi publicado pela Em Leia fevereiro, e exatamente. onde nós aproveitamos os gráficos e os resultados do HBSC de 2018, um bocadinho numa tentativa de os tornar mais amigáveis e mais dissemináveis pela população. Um relatório como aqueles que nós fazemos, não é? E o Fábio esteve envolvido neste processo, um relatório científico vai para a comunidade científica e quando nós passamos estes dados para um livro, portanto, por um lado, estamos a aumentar a literacia da população, dos pais e dos professores, porque este livro não é um livro para os adolescentes lerem, não é? É para os seus pais e para os educadores, de uma maneira mais amigável, não é? Com uma linguagem mais amigável, e por outro lado, estamos a dar dados que nos demarquem daquela coisa de que é a nossa opinião que está ali. Portanto, este livro não é um livro construído de opiniões, tem algumas opiniões, nomeadamente eu fiz uma recolha pela equipa, como sabe, de pequenos pitches, de pequenas provocações, e foi à volta dessas preocupações que eu gerei o texto, mas ali o que há são dados. São dados que foram recolhidos juntos dos miúdos e que agora estão a ser devolvidos de uma maneira amigável para a população. Agora, a relação dos portuguesinhos, não é, dos alunos com a escola, é má desde 1998, não é desde agora, não é? Portanto, os alunos em geral não gostam da escola e quando nós sentem-se maus alunos, isso é uma constante que nos põe nos piores lugares da Europa, do HBC, portanto que já foram 40 e agora são 50 países envolvidos, o resultado continua a ser o mesmo. E quando nós perguntamos o que é que gostam na escola, as aulas é o penúltimo lugar, portanto, aqueles que ainda gostam da escola, o que gostam é dos recreios, é dos colegas, é de alguns professores, de algumas atividades, o que gostam mesmo menos é da comida do refeitório, e antes logo da comida do refeitório vêm então as aulas. E isto não é de agora, é de sempre, não é? Agora, até quando foi da pandemia, eles referiram em estudos que nós fizemos durante a pandemia, no primeiro confinamento, eles referiram que as teleaulas até os aproximavam dos professores. Por um motivo curioso, era porque os professores não percebiam nada das tecnologias e do Teams, e eram eles que ajudavam, e portanto eles sentiram que isso até dava alguma proximidade. Depois, quando voltaram à escola, não se sentiram essa proximidade como uma continuidade. Sentiram os professores muito estressados para acabar a matéria, para fazer as avaliações, para isso tudo, e não se sentiram ouvidos e recolhidos outra vez de volta. E é por isso que nós agora estamos a insistir que é preciso fazer sentido das outras aprendizagens alternativas que eles tiveram, é preciso tomar conta da saúde mental dos alunos e também dos professores, não é? Porque, não sei se o Fábio tem noção, mas eu tenho tido não só grupos com adolescentes, como também doentes, não é? Que relatam coisas inacreditáveis por parte dos professores, que não é professores de má ou de boa qualidade, são pessoas perturbadas a precisar de intervenção profissional urgente. Mas essas pessoas depois conseguem desestabilizar um bocadinho os miúdos. Não estou a dizer que a culpa toda dos miúdos estarem desestabilizados é dos professores, não é isso. Mas há alguns professores, mais do que ao costume, que estão mais instáveis do que ao costume e que estão a passar maior instabilidade para os miúdos numa altura em que eles precisavam de outra segurança, digamos assim. E depois o que é que nós fazemos por causa deste desgosto, digamos assim, dos alunos com a escola? Os miúdos, a OCDE também refere isso em relação a outros países. Ainda recentemente eu fui a um congresso exatamente organizado pela dita geração Z, não é? Portanto, em que eram miúdos que falavam e os miúdos diziam que eles não têm ideia, a escola está completamente desfasada de qualquer coisa que nos interesse na vida. Portanto, isto eram palavras deles. E, portanto, eles diziam que está bem que nós não podemos opinar sobre o que é importante e o que não é, porque não temos a lógica académica da sequência das coisas, mas talvez os professores pudessem fazer um esforço para ter o esqueleto das coisas importantes, fazer um videozinho com aquilo, e depois nós víamos o vídeo e depois as aulas era para construir os projetos, para tirar dúvidas, para animar, para fazer dinâmicas de grupo à volta dos temas estruturantes da matéria. Isso era o que eles achavam. E, portanto, achavam que realmente... E depois também achavam que às vezes sentiam que os professores, cada professor na sua matéria, achava que a sua matéria era mais importante.
e como tal que eles se sentiam no... É interessante, eu nunca tinha posto a coisa desta maneira, mas eles sentiam que os professores estavam em conflito uns com os outros, qual era a matéria mais importante, e que eles não eram, digamos, tidos em consideração, mas era um conflito de poderes entre os vários saberes. Como é E pronto, que, achei... como é que depois a voz dos adolescentes, essas opiniões que eles foram dando, podem influenciar na transformação da escola que eles dizem não ser apelativa para eles atualmente, para uma mais apelativa? Eu penso que do ponto de vista dos conteúdos das disciplinas, os alunos não podem opinar muito, porque é evidente que não se pode exigir a um aluno de 5 anos que perceba o que é que aquilo é importante para a matéria que ele vai ter por ali fora. Isso tem que ser os professores a fazer com esta lógica do que é estruturante e do que é acessório. E enquanto não se tiver as bases estruturantes concluídas, não se vai ao resto. Isso tem que ser os professores das disciplinas a fazer. E realmente o que acontece é que nós temos sempre fogos, isto estava quase a ser pensado, mas depois agora com a pandemia, por um lado há uma urgência de fazer isto, mas por outro lado depois não há tempo para fazer porque há respostas. Agora, o que os alunos podem ser muito ouvidos a fazer é qual é a maneira como aprendem melhor. Portanto, eles têm ideia qual é que é aquele professor que os cativa, o professor com quem eles aprendem, o professor que eles têm andamento para fazer perguntas, o professor que olha para eles como pequenas pessoas, não é? E, portanto, eles têm ideia disso, e isso é que provavelmente podem ser muito úteis do ponto de vista de um grupo de trabalho, perceber-se como é que os métodos de ensino podem ir a ser mais ajustados às necessidades dos jovens. Sim. Isso é um trabalho a ser feito e a ser ouvido. Também as coisas vão andando para a frente, não é? Porque neste momento, por exemplo, aqueles projetos de intervenção em meio escolar já têm esta ideia da voz dos alunos e da participação dos alunos, e se isso não está incluído, o projeto não é aprovado, e eu penso que, enfim, modéstia à parte, a nossa equipa muito fez para que ouvir a voz das populações-alvo fosse uma prioridade em todos os projetos. Mas pronto, mas tem que se continuar a ir para a frente a este nível, não é? Em fevereiro, quando a professora lançou o seu livro, eu descobri uma palavra nova, que na realidade depois vinha perceber que já devia ter ouvido, que é as affordances. Ou seja, com a pandemia, a professora sugere no livro que elas deviam ser utilizadas pelas escolas para recriar um bocadinho e diminuir o impacto, depois a falta das relações e do convívio, relações interpessoais e do convívio. Como é que podemos utilizá-las? Para já, explicar-nos, se quiser, o que é que são as affordances, para quem não conhece, e o que é que podemos mudar e fazer com elas. O conceito da affordance é um conceito do Gibson, não é? Portanto, que é um psicólogo cognitivo e que ele pensou Andava isto... distraído. Ele pensou isto na parte curricular, não é? Mas ele usava isto para uma área completamente diferente. E foi o Duarte Araújo, que conhece, que também tem colaborado connosco, que transportou este conceito para a área desportiva. E eu, uma vez, quando ouvi falar da aplicação das affordances à área desportiva, pensei, a escola também. E, portanto, a escola também tem affordances, porque as affordances são as capacidades do ambiente, são as capacidades que a escola põe à disposição. E, portanto, segundo as palavras do Duarte, não é? Por exemplo, o mar é navegável e a escola é vivível, a escola é aprendível, está a ver? Portanto, é pôr um bocado a coisa ao contrário. A escola tem possibilidades, tem potencialidades de deixar aprender. E, portanto, os alunos podem aproveitá-las mais ou menos em função das suas competências, da sua motivação e por aí fora. Agora, o que nós temos que fazer, ao mesmo tempo que ajudamos os alunos a aprender, não é? E que ensinamos, é aumentar a affordance das escolas em termos da probabilidade da escola ser um meio onde se ensina e onde se aprende. E isto é que nós temos que ver até que ponto é que a escola pode ser uma escola amiga das crianças, dos professores, dos funcionários e das famílias. Pronto, e esta capacidade da escola instruir, que é diferente da capacidade dos alunos aprenderem, é uma das coisas que ainda não foi algo... Falta desenvolver muito. É verdade, mas é isso, lembre-se nisso, o vento é velejável, mas nós temos que ter uma vela para conseguir velejar e temos que ser capazes de manusear a vela para velejar, mas é o vento que é velejável. E o mar que é navegável. E a escola também tem que ser, e o mar navegável, e portanto a escola também tem que ser um ambiente onde apeteça e seja possível ensinar e aprender. Ensinar e aprender. Exatamente.
É isso, mas eu acho que é um conceito interessante e que pode repor noutro ângulo toda esta questão do gosto dos alunos pela escola e da maneira como os alunos aprendem, porque os alunos também não se consideram bons alunos, o que não é muito interessante para um aluno passar aqueles anos todos na escola e todos os dias dirigir-se à escola a pensar: eu cá não sou assim um aluno muito bom. E, portanto, ainda por cima, quando o conceito de bom aluno está muito associado às classificações. E eles também se queixam disso, não é? Eles também se queixam que uma coisa é aprenderem e depois terem a ratificação dessa aprendizagem através de avaliações, outra coisa é a avaliação ser o objetivo da aprendizagem. Isso é um bocado perverso, não é? E, portanto, parece que se trabalha para as avaliações. Aqueles exercícios que quando se fazem todos, tem-se positiva no teste. Pronto, isso é um bocado perverso, não é? Porque uma coisa é nós aprendermos e depois vamos fazer uma aferição e dizemos, afinal aprendi e consigo fazer o exercício. Outra coisa é ter um conjunto de exercícios que se sabem de cor, e o exercício das panelas, o exercício do vento, o exercício não sei de quê. Não, isso é ao contrário. Não é? Muito interessante mesmo. Um dos projetos mais recentes que apresentou os resultados finais foi o projeto Geração com Voz. Eu acho que é hashtag Geração com Voz, acho o nome muito interessante mesmo. E é um projeto que envolve adolescentes, mas numa ótica um bocadinho diferente, mas também focado na participação e nas questões de cidadania. Os adolescentes ainda hoje se preocupam com atividades relacionadas com a solidariedade, com o voluntariado, com a cidadania ativa, ou continuam a ter outras prioridades e não... Pois isso é muito nos resultados do nosso estudo, não é? Basicamente é o que nós temos, que não seja a nossa opinião, as atividades de voluntariado, de participação ativa na vida política do país, de atividades de caráter religioso, de escotismo, por exemplo, são o fim da lista. Portanto, são os que, assim como no princípio eram as tecnologias e a música, no fim da lista estão estas, e portanto os jovens não se envolvem. Agora, se nós queremos envolver os jovens na participação ativa, eles têm que ser questionados até sobre que tipo de participação é que querem fazer para que tipo de problemas. E nós vemos, por exemplo, esta questão das alterações climáticas e a questão de marcar, enfim, manifestações através das redes sociais e por aí, que conseguiu ser um grande catalisador de muitos adolescentes que vieram para a rua e que vieram manifestar a sua posição e a sua opinião e a sua preocupação. Portanto, eu acho que nós queremos que eles participem, que queremos envolvê-los na vida da polis, não é? Portanto, da vida da cidade, nós temos que deixar nas suas mãos até a organização do tipo de participação que eles acham interessante, que provavelmente não tem que ser os partidos políticos, que provavelmente não tem que ser os clubes desportivos, que provavelmente não tem que ser como é que eu lhe dizer, as escolas religiosas, e portanto tem que ser eles próprios a definir isso. Agora, o que eu achei muito interessante neste projeto, quando nós concorremos, é que eu fico um bocadinho tensa quando vejo assim uma dicotomia, tipo os homens são assim, as mulheres são assim, os empregados são assados, os desempregados são assados, ou então os novos são assim e os velhos são assados. Porque toda a gente sabe que em todos estes grupos há uma grande heterogeneidade, não é? E, portanto, este discurso de que o planeta está a cair porque os nossos trisavós eram todos selvagens, é um discurso demasiado simples para ser verdade. E eu acho que se isto passa é um discurso popular e que passa pela sua simplicidade, e depois passa mal, porque então vamos outra vez clivar socialmente, numa altura em que precisamos tanto da coesão social, vamos clivar e vamos pôr, olha, os velhos, os novos, as mulheres, os homens, brancos, negros, todo ali, cada um no seu canto, uns contra os outros. Então, neste projeto que eu propus à Fundação Carlos de Gulbenkian, que foi quem nos financiou, foi fazer focus group por todo o país, portanto, em jovens votantes e não votantes, portanto, com a professora Cátia, que foi a coordenadora executiva deste projeto. E então, exatamente em temas deste género, das alterações climáticas, a questão da segurança social, do futuro do trabalho, da família, por aí fora. E então discutimos com eles um bocadinho como é que era agora, como é que eles imaginavam que era no tempo dos pais, do antigamente, e como é que ia ser no tempo dos filhos. Depois eles foram para casa e foram fazer entrevistas aos pais,
aos avós, aos professores, aos vizinhos, e passado 2 semanas, às vezes foi 3, porque meteu-se mais um confinamento, portanto foi um projeto cheio de desafios por causa disso, vieram e voltaram outra vez a trazer-nos já o aporte dos pais e dos avós. E nós chamamos a isto de gerações com voz, e portanto este diálogo intergeracional à volta da justiça intergeracional parece-me fundamental, porque eles pela primeira vez perceberam que o problema foi a sustentabilidade. Os avós, para resolver o problema da fome, não perceberam que iam arranjar um problema de lixo. Então, está a ver? Mas eles estavam a tentar resolver um problema, eles não resolveram de repente começar a mandar lixo pela janela. Não foi uma questão de falta de negligência. As pessoas têm fome, temos que resolver o problema da fome. Então industrializamos. Mas com a resolução do problema da fome, criámos o problema da poluição, por exemplo, e coisas deste género. E, portanto, o que é preciso agora são soluções sustentáveis para resolver o problema de agora, não criarmos imensos outros problemas. E esta ideia da sustentabilidade apareceu, e eles apareceram com outro discurso, que foi a dizer, os meus avós fizeram isto, mas agora toda a gente vai à escola. Estão a ver? Agora, pronto, foi muito interessante, e outra coisa que era eles já porem a ideia de como é que vão ser a geração seguinte, os nossos filhos. E eles acham, por exemplo, que neste momento que a cultura, por exemplo, dos filhos deles vai ser inferior à deles. A escolaridade vai ser superior, mas a cultura vai ser inferior. Por outro lado, acham que eles estão muito preocupados com as alterações climáticas, mas os filhos vão ser aqueles que vão realmente fazer mudar as coisas. Achei interessante, ou seja, eles acham que já estão preocupados, mas ainda não estão a fazer grande coisa. Mas... A geração Z tem mais consciência dos fatores de mudança aqui do que as gerações anteriores, por exemplo? Eu penso que isso, que em cada geração que nós façamos esta pergunta, vai achar que faz parte, não é? Portanto, os outros são os de antes ou os depois, é que são assim mais ou menos o apanágio de tudo o que é mau, não é? E nós somos aqueles que vemos a coisa como deve ser. E, portanto, eu penso que agora realmente o mundo vai evoluindo, as problemáticas vão sendo diferentes e o modo como nós temos que nos ajustar, não é? E o Erickson fala disso muito bem, o Erickson, do psicólogo do desenvolvimento, fala disso muito bem. Nós desenvolvemos-nos no ajuste com os desafios que o mundo nos põe, não é? Portanto, isso vai, enfim, no outro dia numa entrevista falávamos dos jovens serem pragmáticos, mas realmente, e isso assusta-me um bocadinho, se eu quiser olhar para estes jovens, comparando com os jovens da minha geração, estes jovens, cá para mim, enfim, não é estudo, isto agora é uma opinião, sonham um pouco como eu imagino o sonho, que é estar assim a olhar para o rio, e estar a sonhar com os seus botões, não é? Uhum. Porque eles têm uma rapidez e um pragmatismo de resolução de problemas que realmente não. Nós provavelmente tínhamos mais tempo, menos urgência, e então as coisas apareciam de outra maneira, mas não é melhor nem pior, é mesmo um sinal dos tempos, um sinal de ajuste aos tempos. Portanto, eu acho que toda a geração, provavelmente, se as pessoas estão de bom humor, vão achar que nós é que somos, e os outros, e os a vir, não sei o quê, mas todos nós temos um bocadinho esse sentido enfim, de que nós é que somos. Não é que somos. A professora é também responsável pela equipa de avaliação do projeto Cuida-te Mais do IPDJ. Não é um projeto, é um programa Cuida-te Mais do IPDJ. Tem sentido, enquanto equipa, uma maior preocupação dos jovens nas questões da área da saúde mental, até das próprias relações interpessoais, um maior envolvimento da família ou nem por isso? Sim, a questão da saúde mental, se alguma coisa esta pandemia nos trouxe positivo, que eu nem quero dizer isto assim porque até fico um bocado arrepiada, mas foi baixar o tabu sobre a doença mental. Eu Sim, penso a que pandemia a tem doença trazido mental... alguma coisa. Sim, Alguma coisa boa, temos que acreditar. aqui há uns tempos não se falava disso e as pessoas, quando estavam com um problema mental, tentavam ter uma dor de estômago, que era para não ser assim demasiado mental, e neste momento as pessoas perceberam que, enfim, que nós podemos ficar perturbados psicologicamente como perturbados de outro qualquer sítio, não é? Do nosso corpo, e que é uma coisa que precisa às vezes de tempo, outras vezes de apoio especializado e que não tem nada de especial e que realmente procurarmos um profissional de saúde
saúde mental, assim como procuramos o médico de clínica geral, é uma necessidade de saúde e isso foi bom. Este projeto do IPDJ, o Cuida-te Mais, não é? Foi um grande desafio. Agora, uma das coisas boas da pandemia, nós não podíamos fazer este projeto se a pandemia não nos tivesse trazido uma facilidade tão grande de trabalhar com o Zoom, por exemplo, como nós estamos agora aqui, não é? E neste momento nós temos 19 psicólogos no ano júnior, e porque isto é uma colaboração do Aventura Social com o IPDJ e com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, e portanto estes 19 psicólogos que estão em 19 centros do IPDJ espalhados pelo país, e eles estão lá, estão a ser orientados por nós, equipa, como o Fábio sabe, e as reuniões com eles, às vezes em conjunto, outras vezes só com o seu supervisor clínico, são feitas por Zoom, que era uma coisa impossível de fazer. Nós temos claramente jovens em todos os distritos. E pronto, e realmente é evidente que este trabalho é muito interessante e o projeto Cuida-te Mais é realmente um projeto inovador e que liga os jovens localmente a um espaço que é deles e onde eles podem ir procurar ajuda. O que acontece é que neste momento estes psicólogos no ano júnior, por definição, estão no ano júnior. E, portanto, eu penso que o crescimento deste projeto será contratar psicólogos para estes centros do Cuida-te e o psicólogo que ficar contratado ter um psicólogo no ano júnior a trabalhar com ele, porque assim é muito mais fácil para o psicólogo gerir o trabalho, não é? E dar um atendimento sénior às pessoas que aparecem. O psicólogo do ano júnior vai ter muito maior apoio local de um psicólogo já psicólogo, não é? Portanto já não direi sénior, mas já com as credenciais que a ordem exige, e pronto, e isto aí pode-se desenvolver, porque o que nós vemos é que, ao princípio tínhamos esse problema deles não quererem ir à consulta, porque não, mas depois houve um ou outro influencer que nos apanhou e que fez a nossa divulgação, que foi muito interessante, mas ficámos com uma lista de espera que foi um aborrecimento para conseguir gerir, e tivemos que criar vários sistemas de gestão para conseguir atender toda a gente que é à consulta. Mas realmente é isso, os projetos neste momento, aliás, como sabe, no Aventura Social, os nossos projetos escalaram todos a nacional, aproveitando este boom das tecnologias de informação e comunicação, do Zoom, e todos os nossos projetos, o Cuida-te é um deles, não é? O Gerações com Voz foi outro, são projetos nacionais e locais, portanto, todas as regiões, e este projeto com o Ministério da Educação também, portanto, nós articulamos com as escolas do país inteiro. Ainda dentro das relações interpessoais, quais são as relações que têm maior impacto na saúde mental dos adolescentes? Os pais, os amigos, os colegas, ambos, tudo ao mesmo tempo? Isso, uma vez mais, quer dizer, tudo o que dissermos nós temos que ressalvar que cada um é igual a si mesmo, não é? E, portanto, as pessoas não são blocos, não são iguaizinhas e lá por isto ou por aquilo não ficam homogéneas, não é? Mas eu aconselhava aos pais a não entrarem em concorrência com os filhos, com os amigos dos filhos, porque verdadeiramente eu vejo isso quando os pais vão à consulta e dizem passa o tempo com os amigos, não passa o tempo em casa. A minha pergunta é sempre, imagino que ele não tinha amigos. Pronto, e portanto a ideia, os amigos dos filhos não são concorrentes dos pais, têm os dois um lugar muito especial na vida do adolescente. Os pais servem para uma coisa, os filhos servem para outra. E, portanto, eles próprios têm essa ideia que os pais são a raiz, digamos assim, e os amigos são a flecha, não é? Portanto, a experimentação, o andar por ali. Nós fizemos também um estudo a propósito das preocupações dos adolescentes, não é? E este estudo é giro por causa da evolução. Portanto, perguntamos o que é que te preocupa? E eles descrevem o que os preocupa é a escola. A escola, as matérias, as notas, os chumbos são as grandes preocupações. Quem diz que eles não ligam, não é verdade. Eles ligam e estão muitíssimo preocupados com as notas, com as classificações, com essas coisas da escola. Depois, em número 2, eles preocupam-se com a família. Preocupam-se com os conflitos lá em casa, com as doenças dos pais, com às vezes dissidências entre os pais, quando os pais estão num processo de conflito, a família preocupa-os. E depois a seguir preocupam-os os amigos, os namorados, os colegas, aquela questão das relações interpessoais. Mas isso é a nível da preocupação. Quando nós perguntamos o que é que te faz sentir bem,
mandam a escola fora, já não falam do assunto. Mas dizem que o que me faz sentir bem é estar com a minha família, número 2, em primeiro lugar, e número 2, estar com os meus amigos. E, portanto, eles acham que tanto a família como os amigos, contrariamente à escola, que já saltou, é fonte de preocupação, mas também é fonte de bem-estar. Agora, o que acontece, e isto provavelmente a responsabilidade é um bocado dos pais, é quando nós perguntamos quem é que te ajuda a resolver os teus problemas, só sobram os amigos e os pais saltam fora. E o que eles dizem quando nós os inquirimos sobre isso é que, não, meu pai fica tão preocupado comigo que depois acaba por não ajudar, porque fornece uma solução que às vezes não é ajustada ao problema que o jovem está a sentir. Está a ver, por exemplo, o miúdo está preocupado com uma questão qualquer com o namorado, ou uma miúda, para ser mais ajustado assim, e chega à casa e começa, eu não sei, se não sei o quê, e o pai ou a mãe não consegue parar para ouvir, fica tão aflito pelo seu filho estar a sofrer, que dá uma solução. Tu devias era não sei o quê, tu larga essa pessoa. E isto não ajuda a equacionar o problema, não ajuda a resolver um problema. É uma solução que não encaixa. Não encaixa na... Se fosse tão simples como ir-se embora, a própria pessoa já tinha feito. Portanto, ele ou ela estão preocupados porque não sabem o que é que vão fazer, mas claro que ir embora era uma solução óbvia. A pessoa não está a conseguir integrar isso. E, portanto, às vezes os pais, nós todos, não é? Os pais, ficam tão preocupados com os filhos que não conseguem ter a serenidade para os ajudar a pensar pela sua cabeça e fornecem soluções feitas, mas que não são adequadas. E aí estão a cortar o diálogo. Não é? E, portanto, olha, o óbvio é aquela questão de, não sei, eu já ando com não sei quê, há 2 anos, eu não sei se nós vamos ter relações sexuais. A resposta da mãe, não, minha filha, não te desgraces. E, por exemplo, uma coisa deste género, acabou a conversa. Eu percebo a angústia dos pais, claro que sim, claro. Nós percebemos a angústia dos pais em relação a isso. Agora, se os pais não conseguem ter alguma serenidade e dizer, então, mas o que é que te parece? Sim, a resposta a esta pergunta é o que é que te parece? E o que é que achas que vai acontecer se achares que sim? E o que é que achas que vai acontecer se achares que ainda não? E, portanto, e ajudar a explorar o sim e o não, as várias alternativas e as várias consequências, e aguentar-se e prescindir de dar uma opinião rápida. Porque, não, mas basicamente isso até é quase um atentado à inteligência dos nossos filhos, porque se o nosso filho está a pensar há uns dias e não consegue encontrar uma solução, vem-nos falar, passado 4 minutos, nós estamos a dar uma solução, estamos a dizer-lhe que não pensa bem. Sim. E, portanto, isso é uma coisa que não devíamos fazer nunca, devíamos aguentar-nos, respirar fundo, dizer eu não vou dar uma solução que ninguém me pediu e que não serve para ninguém, eu vou ajudar a pensar. E há de ver que no nosso estudo no HBSC, quando nós agarramos naqueles comportamentos todos de risco, enfim, sabe, aquela lista habitual, e dividimos o grupo grande dos alunos naqueles que acham que os pais os ajudam a tomar decisões. Não é decidir por eles, é ajudar a tomar decisões. E aqueles que acham que os pais não os ajudam, aqueles que acham que os pais os ajudam a tomar decisões, têm muito menos comportamentos de risco. Aqueles todos que nós costumamos ver, fumar, consumir álcool, consumir drogas, relações sexuais mais cedo, sem uso do preservativo. E, portanto, é protetor os pais ajudarem a pensar e ajudarem a tomar decisões sem saltarem para a decisão imediatamente. Vai de acordo com a minha quase última pergunta, que é, no livro de adolescentes que já falámos aqui hoje, a professora usa uma expressão que me deixou muito curioso, que são relacionada diretamente com os pais, que é os pais helicópteros. Consegue falar um bocadinho sobre que pais são estes, que tipo de pais existem e os pais helicópteros, que eu fiquei muito curioso com a expressão. Isso é uma expressão jornalística, não é? Portanto, não é propriamente uma entidade clínica, mas tem a ver tem a ideia antigamente chamava-se os pais galinha, os pais coruja, depois os pais canguru, não é? Porque era a geração canguru que ia crescendo e não saía de casa dos pais.
E esta ideia, este conceito dos pais helicópteros que eu vi num artigo e que desenvolvo no livro, tem a ver com aqueles pais que querem proteger os filhos de todos os males, não é? E pronto, e nós sabemos que agora provavelmente o mundo está a um sítio, talvez esteja, não sei, mais inseguro, e há mais, enfim, há mais por onde os filhos possam ter acidentes, mas realmente quando nós os protegemos demais, eles desenvolvem menos competências para se protegerem eles próprios, não é? E, portanto, nós neste momento sabemos das neurociências que o nosso cérebro está perfeitamente desenvolvido aos 24 anos, portanto, naquela relação da parte cognitiva com a parte emocional. Está desenvolvido aos 24 anos e não aos 15, aos 24, está bem? Portanto, ainda falta assim muito. Mas esse desenvolvimento pressupõe que o jovem é confrontado de uma maneira relativamente protegida com várias questões e nós conseguimos protegê-los não de tudo, mas dando-lhe competências de análise das coisas. Se nós os protegemos demais, exemplo, redoma em casa e ficas aqui fechado até aos 18 anos, eles não desenvolvem essas competências de lidar com os problemas. E, portanto, no seu extremo, é evidente que uma coisa é o pai helicóptero, é aquilo que o Fábio chama a monitorização parental, não é? Portanto, nos seus trabalhos sobre a família. Um pai que monitorize é interessante. Um pai que monitoriza assim a 1 milímetro está em cima do filho e não o deixa crescer. Pronto, e depois, por exemplo, estes pais helicópteros às vezes arranjam grandes problemas em todo lado. Portanto, o senhor do café diz ao miúdo: sai daí que estás-me a sujar o balcão, e o pai está lá a dizer: o que é isso, não se fala assim com o meu filho. Pronto, para já duvido que até do ponto de vista social isto seja uma coisa interessante para o filho. Portanto, ter ali o pai que vai protegê-lo, mesmo que ele não precise. E depois realmente é ali um ambiente social em que os pais estão em cima de todos os ataques aos seus filhos. Num abuso, portanto, uma coisinha dessas é interessante, mas muito disso é capaz de ter um efeito contraproducente. Ir à escola, não é? Portanto, a dizer: o que é que o senhor deu, pôs esta pergunta, pôs aqui 2,5, mas isto está quase certo e depois 3. Portanto, são coisas que provavelmente não é por aí. Muito obrigado. Só para terminarmos, queria deixar aqui uma reflexão ao futuro: o que é que nos reserva ao futuro, novos projetos de aventura social, algo que nos queira dizer, novas viagens, novos livros, quem sabe? Portanto, nós, daquele projeto dos Dream Teams, que já falámos aqui várias vezes, portanto, basicamente tem a ver com criar redes nacionais e depois também municipais de jovens que participam na vida social, basicamente, e que se empenham nos assuntos do seu tempo. E nós fizemos isso com os chamados Dream Teams, que agora já vão no Dream Teams 2.0, e então agora tivemos a ideia que porque é que havemos de os deixar chegar à adolescência para começar a desenvolver neles estes princípios de cidadania ativa. E o projeto que temos agora, que se chama Learn to Fly, eu sei que é muito duvidoso estarmos a dar um título em inglês, mas isto, por um lado, tem a ver com esta rede também pretender vir a ser uma rede internacional. E, por outro lado, com arranjar um nome, uma vez mais, que não seja clínico, portanto, seja uma coisa assim interessante. E, portanto, nós vamos tentar trabalhar com educadores e com pais de crianças de 5, 6 anos, portanto, da pré e do primeiro ano de escolaridade, no sentido de desenvolver neles competências de liderança, empreendedorismo, cidadania ativa, interesse pelos problemas do país, por exemplo. E pronto, e neste momento nós estávamos a pensar fazer um pequeno trabalho em Lisboa, mas depois fomos premiados pela Fundação Calouste Gulbenkian com um prémio para desenvolver práticas para o próximo ano na área da saúde mental. Então resolvemos escalar este projeto para o país e, portanto, neste momento é um projeto que tem subequipas que são independentes, portanto nós temos reuniões com a equipa central, mas basicamente as equipas são independentes e estamos a pensar criar uma rede de jovens empreendedores sociais com 5 anos, 6 anos, enfim, até um bocadinho olha, agora que os pais estão tão preocupados com aquela questão dos jovens muito agarrados ao smartphone e por aí fora, é outra coisa, não quer dizer que também não se usem as tecnologias, mas outras coisas também. E se a vida nos correr bem e os financiamentos também, vamos querer acompanhar estes jovens até aos 18 anos. Portanto, para perceber o que é que é que eu saiba, o primeiro estudo longitudinal na área da cidadania ativa e da participação social. Estamos muito entusiasmados com isso.
Pronto, entretanto agora também outros projetos começámos a viajar, não é? E, portanto é uma coisa interessante, eu vou agora, enfim, vou fazer várias viagens, mas uma delas que me parece mais interessante, duas. Uma é que vou à Colômbia, e vou à Colômbia participar num congresso mundial de liderança, e exatamente durante um ano a Ordem dos Psicólogos Americanos esteve a trabalhar com um conjunto de tutores séniores, que é o meu caso aqui, e com um conjunto de tutores, de tutorados júniores de vários países, e a minha jovem é paquistanesa, e eu tenho estado a trabalhar com ela ao longo do ano, a ajudá-la, como ajudo os estudantes de doutoramento, a desenvolver projetos de investigação. E nós só nos conhecemos também por Zoom, e vamos agora juntar-nos todos na Colômbia para decidir como é que se trabalha para a liderança das próximas gerações. E pronto, eu acho que isso é muito interessante. E o outro projeto é exatamente ir à Guiné, a Guiné de língua portuguesa, um bocadinho apresentar os dados do nosso projeto do HBSC e este livro dos adolescentes, e tentar discutir um bocadinho com os colegas da Guiné como é que é ser adolescente na Guiné hoje, não é? E tentar ver qual é que é a mudança que nós temos que dar no protocolo do nosso estudo, não é? De modo a avaliar as problemáticas que façam sentido para a adolescência na Guiné. E pronto, e espero fazermos todos, que o Fábio também estará incluído nesse projeto, certamente, fazermos o estudo lá, como já fizemos em Cabo Verde, já fizemos um piloto em Angola, e portanto eu espero, e falhámos fazer em São Tomé por causa de um problema, enfim, externo, e portanto eu penso que assim como para nós foi uma mais-valia este estudo ter vindo, e nós ficarmos com dados sobre os adolescentes portugueses, podermos pressionar as políticas públicas com dados que nos mostram os problemas e as questões mais fortes dos adolescentes portugueses, eu penso que isso é uma experiência que nós podemos passar a outros países cuja escolaridade não esteja tão, enfim, apesar de tudo, tão boa como a nossa, porque nós estávamos aqui a dizer que a escola é assim, mas não há dúvida que temos um ensino gratuito até ao 12º ano, e isto é uma coisa fantástica comparada, olha, falávamos do antes, não é? Comparada com os anos 70, não é? Em que só uma elite ia à escola, e portanto vamos gostar, não é, de partilhar a experiência da nossa equipa com outros e ajudá-los a fazer o nosso percurso, de preferência um bocadinho mais rápido do que nós o fizemos, não é? Muito obrigado, professora, foi um gosto, e espero que todos tenham gostado também, da mesma maneira como eu gostei, e muito obrigado pelas suas partilhas. É isso, olha, obrigada, Fábio, e continue connosco também já agora, não é? Obrigado.